Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira presente, André Luiz de Paula, Antônio Francisco Ricardo, Emer Elias Abujaldi, Edson de França, José Arruda Ramalho, José Pedro Gomes de Oliveira, Maria Onira Bettioli Contel, Nadir Helena Cardoso Maia e Valdo Vieira Pereira. Havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da 40ª sessão legislativa da 11ª legislatura. Coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de abril de 2011. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Projeto de lei número 14, de 15 de março de 2011. Altera os artigos 1º e 2º da lei número 3.025, de 10 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a criação da data base para a revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos municipais, dos poderes executivo e legislativo, do município e das autarquias e fundações públicas municipais e da outras providências. Artigo 1º. Ficam alterados os artigos 1º e 2º da lei número 3.025, de 10 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a data base dos servidores públicos municipais para o mês de abril de cada ano, sendo iniciadas as negociações no mês de fevereiro. Artigo 2º. O vencimento dos servidores públicos municipais, dos poderes executivo e legislativo do município, das autarquias e fundações públicas municipais, será revisto, de acordo com o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, até o dia 10 de abril de cada ano, sem distinção de índices extensivos aos proventos dos inativos e dos pensionistas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal do Estado Balneário de Peruíbe, em 15 de março de 2011. Milena Bargieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 14 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 25, de 2 de maio de 2011. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.065.000, conforme previsto no inciso 1º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Municipal número 3.119, de 16 de dezembro de 2010. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a anular parcialmente o valor de R$ 2.065.000, as seguintes verbas do orçamento vigente, conforme previsto no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estado Balneário de Peruíbe, em 2 de maio de 2011. Milena Bargieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 25 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 26, de 2 de maio de 2011. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 515.000 para a suplementação da ficha orçamentária de despesa conforme previsto no inciso 1º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Municipal número 3.119, de 16 de dezembro de 2010. Artigo 2º.
Fica o Poder Executivo autorizado a anular parcialmente no valor de R$ 515 mil as seguintes verbas do orçamento vigente, conforme previsto no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estação Balneária de Peruíbe, em 2 de maio de 2011. Milena Lagieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 26 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 27, 2 de maio de 2011. Autoriza abertura de crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo autorizada a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 550.163 para a suplementação de ficha orçamentária e despesa conforme previsto no inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Municipal número 3.119, de 16 de dezembro de 2010. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a anular parcialmente no valor de R$ 550.163 as seguintes verbas do orçamento vigente, conforme previsto na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 43, parágrafo 1º. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estação Balneária de Peruíbe, em 2 de maio de 2011. Milena Lagieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 27 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 28 de 2 de maio de 2011. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 208.930 para a suplementação de ficha orçamentária de despesa conforme previsto no inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Municipal número 3.119, de 16 de dezembro de 2010. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a anular parcialmente no valor de R$ 208.930 as seguintes verbas do orçamento vigente conforme previsto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estação Balneária de Peruíbe, em 2 de maio de 2011. Milena Lagieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 28 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura dos ofícios. Ofício número 219 de 2011, em resposta ao requerimento 199 de 2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 220 de 2011, em resposta ao requerimento 235 de 2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 221 de 2011, encaminha a resposta do requerimento 239 de 2011, de autoria do vereador Elias Abujaldi. Ofício 222 de 2011, em resposta ao requerimento 232 de 2011, de autoria dos vereadores Nadir Helena Cardoso Maia, Edson de França e Maria Onira Bettioli Contel. Ofício 223 de 2011, encaminha a resposta do requerimento 242 de 2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 224 de 2011, encaminha a resposta do requerimento 197 de 2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 225 de 2011, encaminha a resposta do requerimento 225 de 2011, de autoria da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia. Ofício 226 de 2011, encaminha a resposta do requerimento 229 de 2011, de autoria da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia. Ofício 227 de 2011, encaminha a resposta do requerimento 226 de 2011, de autoria da vereadora Maria Onira Bettioli Contel. Ofício 228 de 2011, encaminha a resposta do requerimento 230 de 2011, de autoria da vereadora Maria Onira Bettioli Contel. Ofício 229 de 2011, encaminha a resposta do requerimento 234 de 2011, de autoria da vereadora Maria Onira Bettioli Contel. Ofício 230 de 2011, encaminha a cópia das leis número 3.135, 3.137-A, 3.139 de 2011, Lei Complementar número 161 de 2011, e decretos números 3.541-A, 3.545 e 3.547 de 2011.
Ofício 231/2011. Encaminha a resposta do requerimento 240/2011, de autoria do vereador Elias Abujaldi. Ofício 232/2011. Encaminha a resposta do requerimento 246/2011, de autoria da vereadora Maria Oneira Butioli Contel. Ofício 233/2011. Encaminha a resposta do requerimento número 253/2011, de autoria da vereadora Maria Oneira Butioli Contel. Ofício 234/2011. Encaminha a resposta do requerimento número 236/2011, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Ofício 235/2011. Encaminha a resposta do requerimento 241/2011, de autoria do vereador Elias Abujaldi. Ofício número 236/2011. Encaminha a resposta do requerimento 243/2011, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Ofício 237/2011. Encaminha a resposta do requerimento 249/2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 238/2011. Encaminha a resposta do requerimento 237/2011, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Ofício 239/2011, em resposta ao requerimento 250/2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 240/2011, em resposta ao requerimento 238/2011, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Ofício 241/2011, em resposta ao requerimento 252/2011, de autoria do vereador Elias Abujaldi. Ofício 242/2011, em resposta ao requerimento 226/2011, de autoria da vereadora Maria Oneira Butioli Contel. Ofício 243/2011, em resposta ao requerimento número 230/2011, de autoria da vereadora Maria Oneira Butioli Contel. Ofício 244/2011, em resposta ao requerimento 245/2011, de autoria da vereadora Nadira Helena Cardoso Maia. Ofício 245/2011, em resposta ao requerimento 247/2011, de autoria da vereadora Maria Oneira Butioli Contel. Ofício 246/2011, em resposta ao requerimento 248/2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 247/2011, em resposta ao requerimento 251/2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 248/2011, solicita a devolução do projeto de lei número 19/2010, que desafeta a finalidade diária de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais a viela que especifica, nos termos da lei número 1743, de 18 de julho de 1997, a Justino dos Santos e sua esposa Maria José dos Santos. Fica retirado pelo autor. Todos os ofícios lidos pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício 14/2011, da Prefeitura Municipal de Peruíbe, encaminhando cópia dos balancetes da Receita e da Despesa referentes ao mês de março de 2011. Convite da União dos Vereadores do Brasil para evento que irá debater a reforma política que acontecerá a partir do dia 9 de maio de 2011. Convite do gabinete do governador Geraldo Alckmin para participar do lançamento da campanha do Agasalho 2011, que acontecerá em 5 de maio de 2011, às 11 horas, no Palácio dos Bandeirantes. Telegrama do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Projeto de lei número 23/2011. Denomina Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Adriana Aparecida Almeida dos Santos, A. EMEIF Antônio Novaes. Artigo 1º. Fica denominada Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Adriana Aparecida Almeida dos Santos, a atual EMEIF Antônio Novaes, localizada na rua 17, sem número, na Estância Balneário Antônio Novaes. Artigo 2º. As eventuais despesas decorrentes com a aplicação desta lei onerarão recursos de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 4 de maio de 2011. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Projeto de lei de número 23 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Projeto de Decreto Legislativo, número 2/2011. Rejeita as contas da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe relativas ao exercício de 2007.
Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe relativas ao exercício de 2007, em conformidade com o parecer da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos processos TC 2323/026/07. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões de 2 de maio de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Neira Michele Contel, presidenta. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Projeto de decreto legislativo de número 2 de 2011. Fica pautado para a ordem do dia. Desculpa, corrigindo aqui, fica pautado para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Projeto substitutivo número 2 de 2011. Ao projeto de lei número 18 de 25 de março de 2011. Altera o artigo 5º da lei número 2.210 de 6 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da lei número 2.210 de 6 de setembro de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Municipal Antidrogas será composto por representantes dos seguintes segmentos: um representante do gabinete do prefeito municipal, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria Municipal de Esportes, um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Serviços de Vigilância Sanitária, 3 representantes das entidades de recuperação de dependentes químicos e um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Comissão de Justiça e Redação. Ete de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Projeto substitutivo de número 1 de 2011 ao projeto de lei de número 18 de 25 de março de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança. Projeto substitutivo número 1 de 2011, ao projeto de lei número 40 de 2010. Dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas, denominado motofrete, e dá outras providências. Artigo 1º. O serviço de entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas no município, denominado motofrete, poderá ser executado mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura, nos termos da presente lei. Artigo 2º. O serviço poderá ser prestado por pessoa jurídica constituída sob a forma da sociedade empresária ou cooperativa, que explora atividade por meio de frota própria ou terceiros, mediante autorização da Prefeitura ou por condutor autônomo devidamente licenciado para tal fim. Parágrafo único. Os condutores deverão ser devidamente cadastrados pela Prefeitura, nos termos da presente lei e por decreto regulamentar. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, denomina-se serviço de motofrete, serviço prestado mediante a utilização de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas para transporte remunerado de pequenas cargas ou volumes, com eles compatíveis, acondicionadas exclusivamente em compartimento fechado, tipo baú, ou aberto, tipo grelha, nas dimensões máximas estabelecidas pelo CONTRAN, respeitadas as especificações do fabricante ou do importador no tocante à instalação e ao peso máximo admissível. Autorização. Ato pelo qual a Prefeitura autorizará a terceiros a execução do serviço de entrega e coleta de pequenas cargas em motocicletas, nos termos e condições estabelecidos nesta lei.
ciclista inscrito no cadastro de condutores municipal, portador de carteira nacional de habilitação, CNH categoria A, expedida há mais de 2 anos, nos termos da legislação federal, que atue na prestação de serviços de motofrete. Pessoa jurídica, sociedade empresária ou cooperativa, constituída na forma de lei, para explorar o serviço de motofrete ou para executar no desempenho de suas atividades serviços de entrega a domicílio, do tipo delivery ou congênere. Alvará de funcionamento, documento expedido pela Prefeitura Municipal para a sociedade empresária ou cooperativa constituída, que autoriza o funcionamento e a exploração do serviço de motofrete, após cumprimento das exigências e condições estabelecidas nesta lei. Licença para operação do serviço, documento expedido pelo Departamento de Mobilidade Urbana para pessoa jurídica e condutor autônomo, que autoriza a exploração do serviço de motofretista, após cumprimento das exigências e condições estabelecidas nesta lei. Registro de condutor, documento expedido pelo Departamento de Mobilidade Urbana para habilitar o motociclista inscrito no cadastro de condutores municipal ao exercício do serviço de motofrete. Condumoto, documento expedido pelo Departamento de Mobilidade Urbana para registro do veículo a ser utilizado no serviço de motofrete. Artigo 4º. A pessoa jurídica que explorar o serviço de motofrete será otorgado o alvará de funcionamento, observados os seguintes requisitos: dispor de sede ou filial no município de Peruíbe, estar inscrito no cadastro de contribuinte imobiliário, estar inscrito no cadastro nacional de pessoas jurídicas, apresentar contrato social ou ato constitutivo, aí é a última alteração, registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas ou na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Apresentar certidões comprobatórias de regularidade com a Fazenda Federal, expedidas pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como de regularidade com a Fazenda do município de Peruíbe, relativamente aos tributos imobiliários e imobiliários, expedidas pelos órgãos competentes da Prefeitura. Apresentar certidões comprobatórias de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Apresentar certidão negativa de protestos nos últimos 5 anos. Comprovar a disponibilidade de imóvel com área mínima a ser definida pela Prefeitura, destinando ao estacionamento dos veículos, às dependências para escritório e aos condutores, no aguardo de ordens de serviço. Artigo 5º. O alvará de funcionamento deverá ser renovado anualmente, mediante a apresentação de documentação comprobatória do atendimento dos requisitos estipulados no artigo 4º desta lei e outros que poderão ser definidos pela Prefeitura Municipal. Artigo 6º. As cooperativas deverão ser constituídas exclusivamente por profissionais autônomos, portadores de licença para operação do serviço de motofrete. Artigo 7º. A pessoa jurídica somente poderá explorar o serviço de motofrete por meio de motociclistas previamente cadastrados e em posse do registro de condutor nos termos desta lei. Artigo 8º. A pessoa jurídica deverá apresentar semestralmente relação de todos os documentos dos condutores, conforme previsto no artigo 10º, e dos veículos atrelados em operação, conforme previsto no artigo 17 da presente lei, bem como fornecer outras informações pertinentes às atividades que lhe sejam solicitadas pelo departamento competente. Parágrafo 1º. Não será permitido à pessoa jurídica o atrelamento de condutores e ou veículos que não estejam devidamente habilitados e licenciados para este fim, sob pena de abertura de processo para cancelamento do alvará de funcionamento. Parágrafo 2º. Deverão ser comunicados ao Departamento de Mobilidade Urbana, no prazo máximo de 72 horas contadas da ocorrência, os afastamentos e os óbitos dos condutores decorrentes de acidentes. Artigo 9º. Ao condutor autônomo que explorar o serviço de motofrete será outorgada a licença para operação do serviço, desde que esse esteja previamente inscrito no cadastro de contribuinte imobiliário, na qualidade de motofretista autônomo. Parágrafo único. O condutor autônomo, prestador de serviços sob a forma do trabalho pessoal do próprio contribuinte, poderá cadastrar-se como microempreendedor individual, ficando sujeito às disposições constantes da Lei Complementar Municipal, número 144 de 2009, e legislação correlata. Artigo 10º. Para a inscrição no cadastro de contribuinte imobiliário e obtenção do registro de condutor, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: cópia do RG, cópia do CPF, cópia do título de eleitor, comprovante de residência do município emitido no máximo 60 dias, original e cópia de carteira nacional de habilitação, categoria A, válida expedida há pelo menos 2 anos, com a seguinte observação: exerce atividade remunerada. 2 fotos 3x4 recentes, incoloridas,
prontuário de condutor expedido pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, através da CIRETRAN municipal, com extrato de pontuação por infrações de trânsito. Certidão negativa do distribuidor criminal da Justiça Estadual e Federal, expedida pela Vara das Execuções Criminais da Comarca de Peruíbe. Atestado de antecedente criminal, certificado de conclusão de curso especial de treinamento e orientação, fornecido pelos Centros de Formação de Condutores ou entidades reconhecidas pela Secretaria de Defesa Social, Departamento de Mobilidade Urbana. Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo a ser utilizado no serviço de motofrete. Atestado de vistoria do veículo emitido pelo Serviço de Transporte do Departamento de Mobilidade Urbana. Declaração do condutor que irá exercer as atividades, obedecendo as legislações pertinentes ao serviço, assumindo total responsabilidade pela condução do veículo em serviço. Parágrafo 1º. O curso especial de treinamento e orientação destina-se a propiciar aos condutores o perfeito atendimento e observância às normas de trânsito e às obrigações, às quais se refere a presente lei, incluindo conhecimento sobre a prevenção de acidentes, socorros de emergência, princípios de relações humanas, de cortesia e higiene, entre outros julgados convenientes para a sua formação profissional. Parágrafo 2º. Será negada a inscrição do condutor no cadastro de contribuinte imobiliário que tiver ultrapassado 20 pontos do prontuário, apresentado em atendimento ao inciso 7º do artigo 10º desta lei, até que sejam excluídos pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Parágrafo 3º. Será negada a inscrição do cadastro de contribuinte imobiliário se constar nos documentos referidos no inciso 8º do artigo 10º desta lei, mandado de prisão expedido contra o interessado. Parágrafo 4º. Poderá ser concedida licença provisória pelo período de 90 dias, renovável até decisão final, se constar dos documentos previstos no inciso 8º do artigo 10º desta lei, processo criminal em andamento. Artigo 11º. O registro de condutor, documento de caráter pessoal, intransferível e de porte obrigatório durante a prestação do serviço, será obtido mediante requerimento instruído com os documentos previstos no artigo 10º da presente lei. Artigo 12º. Excepcionalmente, quando afastado do serviço por inatividade atestada em documento hábil, o condutor autônomo poderá registrar preposto, devidamente inscrito no registro de condutor, pelo tempo que perdurar a incapacidade. Artigo 13º. No caso de condutor empregado, o requerimento previsto no artigo 11º desta lei deverá estar acompanhado de cópia de contrato de trabalho ou de documento que comprove o vínculo empregatício. Artigo 14º. O registro de condutor conterá observação referente à licença de operação do serviço, da qual o condutor seja titular ou vinculado como empregado. Artigo 15º. O registro de condutor será válido por 1 ano, devendo ser renovado ao término desse período. Artigo 16º. No caso de perda, de validade ou de qualquer alteração nas informações cadastrais, o registro de condutor deverá ser renovado, e preterivelmente dentro de até 30 dias após a data do evento, mediante requerimento instruído com os documentos previstos no artigo 10º da presente lei. Artigo 17º. Para obtenção do moto, a motocicleta a ser utilizada no serviço remunerado de motofrete deverá ser submetida à prévia vistoria, a ser realizada no Departamento de Mobilidade Urbana e atender aos seguintes requisitos: ser original de fábrica, ter no máximo 8 anos, excluído o ano de fabricação e estar em perfeito estado de conservação, ter cilindrada mínima de 120 cilindradas, possuir equipamentos obrigatórios definidos no Código de Trânsito Brasileiro e nos demais dispositivos estabelecidos pela administração municipal, em decreto regulamentar e aplicados à modalidade de motofrete. Ser licenciado no município de Peruíbe como veículo de categoria aluguel destinado ao transporte de carga, ser dotada de compartimento fechado tipo baú, ou outro equipamento específico para transporte de carga, na forma estabelecida em regulamentação. Artigo 19º. A pessoa jurídica credenciada deverá requerer ao Departamento de Mobilidade Urbana, nos termos dessa lei, expedição da licença para a operação do serviço para cada motocicleta de sua frota. Artigo 20º. A licença será concedida em nome de pessoa jurídica credenciada em caráter intransferível, devendo ser devolvida quando não houver mais interesse na sua utilização, ou quando o veículo na qual a mesma estiver vinculada não for mais de posse de pessoa jurídica.
pessoas jurídicas e os condutores autônomos que prestarem serviço de motofrete, assim como os veículos empregados nessa atividade, deverão estar adaptados às exigências desta lei no prazo de 120 dias, a contar da data de sua publicação. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias após sua publicação, no que couber. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, Monsenhor Francisco Ana dos Passos, em 4 de maio de 2011. Maria Onira Bettioli Contel, vereadora. Projeto substitutivo de número 1 de 2011 ao projeto de lei de número 40 de 2010. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Parecer 44/2011. Contrário, Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 11/2011. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 11/2011, de autoria dos vereadores Elisa Bujaldi e André Luiz de Paula, que autoriza a gravação de logomarca de empresas públicas e ou privadas em uniformes doados aos alunos da rede municipal de ensino, vem emitir parecer contrário à proposição, com fundamento nos argumentos expostos no parecer da Procuradoria Jurídica, o qual transcrevemos abaixo. Parecer sobre os aspectos legais do projeto de lei número 11/2011, de autoria dos vereadores Elisa Bujaldi e André Luiz de Paula, que autoriza a gravação de logomarca de empresas públicas e ou privadas em uniformes doados aos alunos da rede municipal de ensino. Senhores vereadores e vereadoras, analisando o projeto de lei em tela, entendemos que o mesmo não deve prosperar. Isto pelo fato de que está invadindo a seara do Poder Executivo, o que não é compatível com o princípio da separação dos poderes conforme estatua o artigo 2º da Constituição da República. Já tivemos diversas decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça em projetos semelhantes a este, julgando tais leis inconstitucionais por afronta ao princípio da independência dos poderes. É importante ressaltar que a lei deve ter caráter genérico e abstrato e não uma imposição ao Poder Executivo. O saudoso professor Eli Lopes Meirelles, em seu livro Direito Municipal Brasileiro, já asseverava. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que reside a harmonia e a independência dos poderes. Princípio constitucional, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou da Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. O entendimento da coleia da Corte é sempre no sentido de que a Câmara não pode fixar conduta de natureza administrativa ao Executivo, excedendo-se na sua função fiscalizadora, cuja atividade deve observar as regras da Constituição. A respeito, parece-nos ser o caso do projeto em análise. A publicidade de uniformes escolares, mediante a doação dos mesmos, foi amplamente discutida pela sociedade nos idos de 2005, quando então o prefeito de São Paulo, José Serra, sancionou o projeto. Já na ocasião, educadores se posicionaram contra o projeto, entendendo que a escola não deve investir na publicidade de determinada marca, e nem os alunos devem servir de garoto propaganda. Já anteriormente, a discussão na cidade de São Paulo, alguns municípios tentaram implantar a proposta de patrocínio em uniformes por empresas públicas, e em parecer elaborado pelo IBAN, parecer 1486/03, aquele instituto se posicionou contrário, ao pelo parecer acostado. Contatamos a Secretaria da Educação do município de Franca, que aprovou idêntica lei em 2005, mas esta nunca chegou a ser colocada em prática. Por sinal, os técnicos daquela secretaria nem sabiam dizer se a mesma havia sido revogada. Solicitamos novamente o parecer do IBAN, mas nada se alterou. Parecer 571/2011, cuja cópia
ora apostamos. É o parecer que apresentamos para a apreciação dos nobres edis. Ante o exposto dessa comissão, entendendo que os esclarecimentos são de todo pertinentes, resolve exarar parecer contrário. Sala das Comissões em 2 de maio de 2011. Comissão de Justiça e Redação. Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 44 de 2011, contrário à Comissão de Justiça e Redação. Ao projeto de lei de número 11 de 2011. Encaminha-se para a ordem do dia da próxima sessão. Parecer 46 de 2011, contrário, Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 14 de 2011. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 14 de 2011, da autoria do vereador André Luiz de Paula, que dispõe sobre a transparência da administração pública de Peruíbe e da outras providências, vem emitir parecer contrário à proposição, com fundamento dos argumentos expostos no parecer da Procuradoria Jurídica, o qual transcrevemos abaixo. Trata-se de projeto de lei com a finalidade de estabelecer regras para a publicação de atos administrativos pela administração direta e indireta, visando a efetivação do princípio da transparência. No que tange à função fiscalizadora do Poder Legislativo, essa atribuição pode ser realizada através de pedidos de informação, da convocação dos auxiliares imediatos do prefeito para prestar esclarecimentos ao plenário e pela instauração de comissões de inquérito para apuração de fato grave e determinado sobre o qual existam provas ou fortes indícios de irregularidades. A respeito, assim anota José Nilo de Castro. Não é, por outro lado, permitido à Câmara Municipal ficar instituindo aqui em alhures mecanismos de controle outros que nos previstos da Constituição Federal, quer dizer, não se admite e se repete enfaticamente os gestos e iniciativas da Câmara Municipal, com feição e perfil de permanente devassa no Executivo. É que a relação intergovernamental dos poderes já se encontra delineada e assegurada na ordem constitucional. Neste plano, o artigo 2º, 31, parágrafo 1º da Constituição Federal. Motivo por que a liberdade para se dispor de mecanismos de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial encontra limites na moldura constitucional e infraconstitucional. Lei número 4.220, de 64. Especifica a Constituição Federal, é a sede própria em que se definem as atribuições fundamentais de cada poder e onde são delineados os instrumentos que se integram no sistema de freios e contrapesos, mediante no qual um poder limita a ação do outro. Por fim, é de se observar que o artigo 5º da propositura em análise afronta o princípio da separação dos poderes, uma vez que assigna prazo ao Executivo para exercício de seu poder regulamentar, o que não lhe é permitido, conforme reiteradas vezes decidido. Em seu projeto, peca por inconstitucionalidade. É de parecer, por todo exposto, concluímos pela inconstitucionalidade formal do projeto em questão. É o que nos cabe submeter à apreciação pelos nobres vereadores, ante o exposto dessa comissão, entendendo que os esclarecimentos são de todo pertinentes. Resolve exarar parecer contrário. Sala das Comissões em 2 de maio de 2011. Comissão de Justiça e Redação, Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 46 de 2011. Contrário, Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 14 de 2011. Encaminha-se para a ordem do dia da próxima sessão. Parecer 48 de 2011. Contrário, Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 18 de 2011. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 18 de 2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula, que dispõe sobre a criação do programa Fila Única, de informação sobre demanda por acesso aos munícipes pleiteantes às instalações de postes e luminárias do município de Peruíbe.
e da outras providências. Vem emitir parecer contrário à proposição, com fundamento nos argumentos expostos no parecer da Procuradoria Jurídica, o qual transcrevemos abaixo. Solicita-nos a Comissão de Justiça e Redação parecer sobre os aspectos legais do projeto de lei número 18 de 2011, de autoria dos vereadores André Luiz de Paula, do vereador André Luiz de Paula, que dispõe sobre a criação do programa Fila Única de informação sobre demanda por acesso aos munícipes pleiteantes às instalações de postes luminárias no município de Peruíbe e da outras providências, cabendo nos informar o que segue. Trata-se de projeto com a finalidade de instituir o programa visando estabelecer regras para cadastramento dos munícipes que pleiteiam iluminação pública e postes em frente às suas residências, a fim de que a prestação do serviço se faça na ordem de inscrição, otimizando o fluxo de atendimento e garantindo a prestação continuada desse serviço. Ainda de acordo com outro parecer exarado por aquele conceituado instituto acerca do projeto de lei, que também cria programa para ser executado pela municipalidade. É competência concorrente da União, Estados e municípios dispor sobre educação, nos termos do artigo 24. Não obstante, o projeto de lei está eivado de inconstitucionalidade, porque em razão ao princípio da separação de poderes, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal de 88, por força do disposto do artigo 61, parágrafo 1º, é vedado ao Poder Legislativo legislar sobre o programa de governo, bem como instituir tarefas e atribuições aos órgãos do Poder Executivo. Ademais, o programa em exame gera despesas e, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as novas ações a serem implementadas devem trazer em seu bojo a fonte da receita para fazer face à despesa. Deverá ainda estar inserida no plano plurianual de governo e deve ser apresentada a declaração pelo ordenador de despesas, que a referida despesa não provocará impacto financeiro no ano em exercício, bem como nos 2 subsequentes. Por tais razões, o projeto em questão tem vício de inconstitucionalidade formal, não podendo prosperar. Sobre a criação dos programas por iniciativa da edilidade, o IBAN, inclusive, editou o enunciado número 4/04, nos seguintes termos. Processo legislativo. Inconstitucionalidade de projeto de lei originário do Legislativo, que crie programas de governo e institui atribuições ao Executivo e aos órgãos a eles subordinados. Por todo o exposto, concluímos pela inconstitucionalidade formal dos projetos em questão, por vício de iniciativa. Entende esta Procuradoria que o nobre vereador, autor do projeto de lei, deveria encaminhar por indicação do minuto da proposição ao excelentíssimo, ou melhor, à excelentíssima senhora prefeita, dada a relevância do programa a que se propõe o projeto. Assim é que nos cabe submeter a apreciação pelos nobres vereadores. Antes exposto essa comissão, entendendo que os esclarecimentos são de todo pertinentes, resolve exarar parecer contrário. Sala das Comissões, em 2 de maio de 2011. Comissão de Justiça e Redação, Ex de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer de número 48 de 2011, contrário, Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 18 de 2011. Encaminha-se para a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 268/2011. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Tista Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, aos ofícios no sentido de informar como tem sido realizado o controle e a fiscalização pela Prefeitura Municipal dos horários de circulação e as condições oferecidas aos usuários dos ônibus urbanos da empresa Intersul, pois são crescentes as reclamações diante da péssima qualidade dos serviços prestados à população da cidade. Nadir Helena Cardoso Maia, vereadora. Requerimento de número 268 de 2011, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 282 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie excelentíssimo prefeito municipal, senhora Milena X. Bagério Migliarese, no sentido de que determine o departamento competente que seja enviada a esta Casa de Leis cópia dos contratos abaixo descritos, bem como seja prestado os esclarecimentos necessários, tendo em vista a denúncia formulada pela Associação em Defesa da Cidadania, Consumidor e Meio Ambiente, acima, junto ao Ministério Público. Requer-se cópia de todos os contratos celebrados pela Prefeitura com a empresa MRF, Médicos e Associados Limitada, Suporte Vida Cooperativa de Saúde e Trabalho de Multiprofissionais. Requer-se esclarecimentos sobre a qualidade dos serviços prestados, se correspondem ao que foi contratado. Outros esclarecimentos que entenderem necessário. Elisa Bujal, de vereador. Requerimento de número 282 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 283 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima prefeita municipal, senhora Milena X. Bagério Migliarese, no sentido de esclarecer a esta Casa de Leis o quanto segue. Se a empresa Precision Comercial e Distribuidora Limitada presta algum tipo de serviço para a Prefeitura ou celebrou algum contrato com a Prefeitura. Se positivo, enviar cópia do contrato para essa Casa de Leis. Outros esclarecimentos que entender necessário. Elisa Bujal, de vereador. Requerimento de número 283 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 284 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bagério Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente para que envie esta Casa de Leis maiores informações e descrição das medidas adotadas referente à indicação de lei número 1068 de 2009, na qual foi solicitada a manutenção da estrada Armando Cunha do quilômetro 5 até o Guanhanhã e de todas as vicinais, conforme indicação e solicitação em anexo. Elisa Bujal, de vereador. Requerimento de número 284 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Requerimento aprovado por 8 votos. Perdão, senhor presidente. Requerimento 285 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observar as formalidades regimentais para que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bagério Migliarese, digníssima prefeita municipal, no sentido que envie esta Casa de Leis a este vereador a documentação abaixo relacionada referente à Avenida A, no loteamento Belmar 2. Como segue. Certidão de nomenclatura da referida avenida, planta ou croquis contendo a localização exata do local, memorial descritivo contendo a denominação das ruas que fazem confluência com a referida avenida, certidão de que não há outra via, logradouro público ou próprio municipal com a denominação João Simplício da Silva, Ivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 285 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 286 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bagério Migliarese, digníssima prefeita municipal, a fim de que determine a secretaria competente que envie a esta Casa de Leis cópia reprográfica do contrato número 21/2011, firmado entre a Municipalidade e o Instituto Educacional Carvalho, no valor de R$ 4.441.341,36, referente a serviços de diagnose, exames de imagem e de pronto atendimento médico plantonista, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Estado, anexo à edição de 27 de abril próximo passado. Maria Neira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 286 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 287 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais que se oficia o excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, digníssimo governador do Estado de São Paulo, solicitando que descontingencie os recursos acima mencionados do Fundo de Melhoria das Instâncias, verbas essas previstas na Constituição Estadual, favorecendo as cidades
instâncias, dentre elas o município de Peruíbe. Marioneira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 287 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os candidatos se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 288 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Magéria Migliarese, digníssima prefeita municipal, a fim de que determine a secretaria competente que envie esta Casa de Leis cópia reprográfica da ata e lista de presença da audiência pública, realizada no dia 26 de abril próximo passado, com a finalidade de analisar o setor de saúde no primeiro trimestre do corrente ano. Marioneira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 288 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os candidatos se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 289 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Magéria Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios para que solicite ao departamento competente que envie esta Casa de Leis e a este vereador o que segue. A previsão para alteração do ponto de ônibus existente na Avenida 4, no bairro Guaraú, para a esquina onde a mesma avenida tem continuidade, conforme solicitado por esse vereador na indicação 96/2011, em anexo. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Requerimento de número 289 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os candidatos se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 290 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, que oficie a excelentíssima senhora Milena X. Magéria Migliarese, digníssima prefeita municipal, a fim de que, complementando o ofício 215/2011, vosso, em resposta ao requerimento número 221/2011, de nossa autoria, ambos acostados, encaminha esta Casa de Leis o ofício encaminhando ao CRM referente ao falecimento do jovem Marcelo Henrique Borges, visto que somente planilha contendo despacho interno sobre o encaminhamento nos foi enviado. Marioneira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 290 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 291 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima prefeita municipal, senhora Milena X. Magéria Migliarese, no sentido de que determine o departamento competente, seja enviada esta Casa de Leis cópia dos contratos abaixo descritos, bem como seja prestado os esclarecimentos necessários, tendo em vista a representação formulada pelo PSOL, junto ao Ministério Público, cópia inclusa. Requer cópia de todos os contratos celebrados pela Prefeitura com o senhor Oswaldo Araújo dos Santos, vulgo Capim. Requer-se justificativa para a alocação de tais imóveis descritos na representação, inclusa outros esclarecimentos que entenderem necessários. Emery Elias Abujal, vereador. Requerimento de número 291 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora? Eu solicito a retirada da moção de congratulações número 52, da autoria dessa vereadora. Atendendo a questão de ordem da vereadora Maria Unida Bettioli Contel, a moção de número 52 de 2011 de congratulação fica retirada pelo autor. Será reapresentada na próxima semana, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Requerimento 292 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Magéria Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar esta Casa de Leis as informações que seguem. Qual a possibilidade da Prefeitura Municipal de Peruíbe doar uma área pertencente ao município, situado entre as ruas Dom Pedro II, Almirante Barroso, Rua Taquari e Avenida Marginal Pepasa, para a AMA CNP? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento de número 292 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 293 de 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Magéria Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de informar a este vereador o que segue.
Coleta seletiva de lixo é prática já definida em nosso município? Em caso afirmativo, enviar procedimento constando a definição da logística e a periodicidade dessa prática, bem como a destinação do produto coletado. Em caso negativo, se ainda não tivermos essa prática estruturada, seria possível enviar estudos que definam a implantação desse procedimento em nosso município? José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 293, 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 294, 2011. Considerando a resposta ao requerimento 204, 2011, de autoria deste vereador, constante no ofício número 198/2011, requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Baviera Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de informar este vereador se realmente não seria pertinente reequacionarmos a destinação dos recursos do departamento competente e designarmos um agente de trânsito para orientar e disciplinar o trânsito nos horários de entrada e saída dos alunos da EMEIF Álvaro Pereira Gaspar, visto ser grande o potencial de risco de acidentes naquele local, naqueles horários. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 294, 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 295, 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Baviera Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. Existe possibilidade de atender a solicitação, o solicitado, no abaixo assinado anexo com 1.707 assinaturas, reivindicando que se plantem árvores que projetem sombra para os usuários da Praça Monsenhor Lino dos Passos. Solicito cópia do projeto de paisagismo atual. Solicito cópia do projeto de paisagismo, se possível, com as alterações solicitadas pelos cidadãos que assinaram o referido abaixo assinado. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento de número 295, 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 296, 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Baviera Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. Qual a possibilidade da Prefeitura Municipal de Pereira executar a abertura da rua Mirela, no balneário Três Marias, no trecho entre a rua Hermínia e a Marginal Fetasa? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento de número 296, 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 297, 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Baviera Migliarese, digníssima prefeita municipal, para que informe esta Casa de Leis a data que a IBEI Caraguava iniciará suas atividades. Antônio Francisco Ricardo, vereador. Requerimento de número 297, 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 298, 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Baviera Migliarese, digníssima prefeita municipal, para que informe esta Casa de Leis se há possibilidade de realizar as solicitações abaixo. Dispositivo quando são elas: a instalação de um semáforo e um redutor de velocidade no cruzamento das ruas Santos Dumont e Rua Eduardo Geraldo Silva, no centro. A instalação de placas sinalizando a presença de crianças na Rua Eduardo Geraldo Silva. A instalação de mais 2 lombadas na Rua Eduardo Geraldo Silva. A instalação de uma placa sinalizando a presença de declive localizado próximo à ponte. Antônio Francisco Ricardo, vereador. Requerimento de número 298, 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 299, 2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie ao ilustríssimo senhor primeiro tenente PM Jean de Moraes Pereira, digníssimo comandante da 3ª Companhia do 29º Batalhão da Polícia Militar, solicitando bons ofícios no sentido de intensificar patrulhamento com o objetivo de coibir a emissão
Emissão som acima dos níveis permitidos por lei, através dos carrinhos de ambulantes na Avenida Mário Covas Júnior. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento de número 299/2011. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 300/2011. Requer a mesa ouvido o plenário que suficiência excelentíssima senhora Milena Chessa Bargiani Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de nos informar o que segue. Lista contendo o nome dos permissionários e nome fantasia dos quiosques da orla da praia de nosso município. Qual é a forma de recolhimento de taxas dos referidos quiosques? Existe alvará de funcionamento? A permissão é transferível? Por parte dos permissionários, é permitido locar o quiosque? José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento de número 300/2011. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Moção número 53/2011 de pesar. Pela senhor presidente. Pois não, vereador? Por ser de minha autoria, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que me autorize a fazer a leitura na tribuna. Obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, fico autorizado a fazer somente a leitura. Moção 53/2011 de pesar. Apresentamos à mesa ouvir o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, moção de pesar à família do ilustríssimo senhor José do Nascimento, conhecido popularmente como Oscar, pela perda irreparável desse estimado amigo, ocorrido no dia 23 de abril de 2011. É com imensa tristeza que recebemos nota de falecimento do senhor José do Nascimento, popularmente conhecido como Oscar. Nascido em Guaranhuns, no estado de Pernambuco, aos 24 de agosto de 39. Era casado com a senhora Nadir dos Santos há quase 50 anos, cuja união Deus os presenteou com os filhos Iole do Nascimento, Cláudia Márcia do Nascimento, Sandra do Nascimento, Edson do Nascimento e Anselmo do Nascimento. E ainda 11 netos: Givanildo, Ana Aline, Ana Alice, Tiago, Letícia, Stefano, Fernanda, Amanda, Alain, Vitória, Anderson e Wesley. Morador de Peruíbe há aproximadamente 30 anos, tinha como sustento a profissão de agricultor. Uma pessoa muito amável, querido e estimado por todos que o conheciam. Grande chefe de família, criou seus filhos com muito sacrifício e honradez, passando seus ensinamentos com sua experiência de vida. Infelizmente, veio a falecer no dia 23 de abril próximo passado, deixando muitas saudades para os familiares e amigos que lhe queriam bem. Este vereador, através dessa propositura, externa seus sentimentos de profundo pesar e une-se à família com a dor da perda irreparável deste estimado amigo e querido por todos. Que cópia da presente moção de pesar seja encaminhada aos familiares em conhecimento dos nossos pêsames e sentimentos. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Luiz dos Passos, 4 de maio de 2011. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Coloco em votação a moção de número 53 de 2011 de pesar. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos. Em respeito à moção de pesar, solicito a nobres pares e ao público presente que em pé passamos 1 minuto de silêncio.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora? Quero que fique retirada a indicação número 529 de 2011 para melhor elaboração. Atendendo a questão de ordem da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia, fica retirada a indicação de número 529 pela autora. Indicações números 508, 509, 516, 539, 540 e 541. De autoria da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações números 533, 555, 556, 2011. De autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações números 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 2011. De autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. É a dela. Solicitamos a presença da vereadora. Indicações números 544, 545, 546, 2011. De autoria da vereadora Maria Oneira Bettioli Contel. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 548, 2011. De autoria do vereador Livaldo Vieira Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 554, 2011. De autoria do vereador Emer Elisa Bujaldi. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações números 557, 558, 559, 562, 563, 2011. De autoria do vereador José Arruda Ramalho. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações números 560, 561, 2011. De autoria do vereador André Luiz de Paula. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Não havendo mais matérias a serem discutidas, abro a palavra no pequeno expediente, 10 minutos sem a parte. Estão inscritos os vereadores André Luiz de Paula e José Pedro Gomes de Oliveira. 10 minutos sem a parte, com a palavra o vereador André Luiz de Paula. Boa noite a todos, boa noite à mesa, diretora dos trabalhos dessa casa, boa noite às vereadoras, vereadores, público presente, assessores, internet, imprensa presente, uma boa noite a todos, com a presença do nosso querido Mineco e seu irmão, um abraço, sejam bem-vindos nessa casa, responsáveis pela parte de informática da prefeitura, né? Com esse vereador fez uma reivindicação que eu tenho certeza que está sendo atendida. Eu quero me solidarizar com a família do seu Oscar. O falecimento do seu Oscar, seu José do Nascimento, né, conhecido como seu Oscar. E quero me solidarizar e pedir para que toda a espiritualidade, que Deus receba o seu Oscar de braços abertos, que ele encontre a paz, né, no plano superior. Quero falar de alguns trabalhos que a gente tem para hoje. A indicação 561, que nós estamos pedindo para colocar uma luminária na Avenida Dom Pedro II, no Balneário Nova Peruíbe. Fomos procurados pelo senhor José Elias, que, representando os moradores locais, nos fez essa reivindicação. Estamos também pedindo a limpeza dos lotes de uma ponta de quadra situada na rua Delvo Factori, esquina com a Avenida Mário Covas Júnior, no balneário Casa Blanca. O fato aqui é que o mato dessa ponta de quadra, ele vem sendo, o serviço de limpeza vem sendo feito pelos moradores e pela colônia da FEAC, que se é ao lado. Os moradores não se preocupam em limpar o lote e acaba sobrando para os moradores que estão gastando e perdendo tempo. Temos também um requerimento solicitando a abertura da rua Mirela,
no balneário Três Marias, no trecho entre a Rua Hermínia e a Marginal Pepasa, que é um bairro bem populoso, é um bairro, Três Marias é um bairro já importante da cidade, mas existem ruas sem abrir, ruas que não foram abertas e precisam ser abertas. Então, reivindicação dos moradores. Temos uma reivindicação também da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Continental e Cidade Nova Peruíbe. Essa associação já é devidamente cadastrada no CNPJ, totalmente legalizada. Mas essa associação importante, de um bairro importante, que é a AMA CNP, Moradores e Amigos do Bairro Balneário Continental e Cidade Nova Peruíbe, essa associação não dispõe de um espaço para desenvolvimento das suas atividades. Então, a presidente, a diretoria, através desse vereador, vem solicitar à nossa prefeita a possibilidade de doar uma área que pertence ao município, situada entre as ruas Dom Pedro II, Almirante Barroso e Taquari, e a Avenida Marginal Fepasa, para esta entidade. O objetivo da entidade, naturalmente, é desenvolver suas atividades, projetos sociais, como toda a Associação de Moradores e Amigos de Bairro procura fazer. Então fica aqui o pedido, a associação está totalmente regulamentada e nós aguardamos aqui que a prefeita responda esse requerimento e que possa realmente doar uma área para essa entidade se estabelecer, que é muito importante, né, que as entidades de moradores e amigos de bairro possam se estabelecer, faz parte da democracia e do melhor funcionamento para a cidade, né? Porque nós políticos, assim como a administração municipal, ela tem na associação uma parceira. A associação é parceira, todas elas. E por último aqui, até me dá licença de eu pegar um negócio aqui, um minutinho. Obrigado, vereador. Daqui a pouco é a última coisa. É o último requerimento aqui, presidente. É 2 palitinhos, como diz meu filho. Esse requerimento uma senhora que nos procurou, o nome da senhora é dona Leucádia Alves de Deus. É uma batalhadora essa senhora, viu? É uma pessoa já de uma certa idade, mas é uma grande batalhadora, porque ela conseguiu 1.707 assinaturas. Não é fácil, gente. Abaixo assinado com 1.707 assinaturas, né? Ela conseguiu. Está aqui, nós estamos encaminhando para a prefeita. E o que ela pede, né? Ela pede uma coisa muito simples. Ela pede, todas as pessoas que assinaram e que concordaram com ela pede o seguinte, quer ver? Os cidadãos abaixo assinados da cidade de Peruíbe solicitam a Vossa Excelência, né, a nossa prefeita aí, a plantação de várias árvores na matriz que projetem sombra. Então, realmente é uma coisa simples, né? As pessoas estão pedindo árvores de sombra, não aqueles coqueiros, né? Enormes que tem na praça, né? Não temos nada contra os coqueiros, pode até deixar se quiser. Mas que plante árvores de sombra na praça para as pessoas de idade sentar embaixo, poder ler um livro, poder descansar um pouco, né? Até nós mesmo quando fomos para lá, porque realmente ficou muito... parece falta árvore, não. A gente olhando a praça, a gente vê que falta árvore realmente. Então está aqui o pedido, aqui são 1.707 assinaturas, reivindicando que se plante árvores que projetem sombra para os usuários da Praça Monsenhor dos Passos. Esse vereador já aproveitou esse requerimento, já estou pedindo a cópia do projeto de paisagismo atual, né? E a cópia do projeto de paisagismo, se possível com as alterações solicitadas pelos cidadãos que assinaram, né,
esse abaixinado. Se já existe essa intenção, não, pode ser que essa reivindicação já tenha chegado de uma outra maneira, mas de qualquer forma nós estamos encaminhando a nossa obrigação como vereador exatamente essa. Encaminhar as dificuldades, os descontentamentos, assim como também elogiar quando se faz coisas que realmente o povo gosta. Mas nesse caso aqui, as pessoas estão pedindo mais árvores na praça. São 1.707 pessoas. Eu acho que não pode se desprezar, né, senhor presidente, um abaixinado com 1.700 assinaturas, né? Que não são 100 nem 200, são 1.707 assinaturas. Então a gente aguarda que esse requerimento não só seja respondido, mas que a reivindicação seja, né, realmente atendida, né, o mais rápido possível. Porque isso aqui faz uma diferença, hein? Elege uns 2 vereadores aqui, né? Faz uma diferença numa eleição, né? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora com a palavra o vereador José Pedro Gomes de Oliveira, 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, senhor secretário, vereadores, vereadoras, assessoria incansável, população presente, boa noite. Faço uso da palavra no pequeno expediente para apresentar alguns trabalhos deste vereador nesta sessão. Inicio através da indicação, onde estamos solicitando à nossa prefeita municipal um pedido de adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde. E, para tanto, nós, através da consideração da lei do trabalho, através do artigo 89, achamos um embasamento legal e que nos fez fazer essa indicação para, merecidamente, né, e de forma legal, melhorar o salário dos agentes comunitários de saúde através desse merecido adicional de insalubridade. Estamos pedindo também manutenção na escola, manutenção no local onde escoa as águas pluviais da rua Alfredo Gomes com a Avenida Domingos da Costa Grimaldi, no bairro Centro. Quem passar por lá, vai verificar que o local lá precisa realmente de uma manutenção. Estamos pedindo também para nivelar e cascalar a Travessa 1, no bairro do Caraminguava. Fizemos aqui um requerimento solicitando ao comando da Polícia Militar intensificar o patrulhamento ostensivo fardado na hora da praia onde ficam os carrinheiros, os ambulantes, justamente para verificar o som e também trazemos uma certa segurança não só para os proprietários dos carrinhos, dos ambulantes, mas também para os frequentadores do local. Estamos também fazendo um requerimento, solicitando algumas informações com referência aos quiosques nas áreas da praia, e dentre os quais nomes de fantasia, né, dos quiosques, se eles recolhem taxas, alvará de funcionamento, permissão de transferência. Por quê? Porque chegou ao nosso conhecimento que existem quiosques que fez contratos de gaveta, né? E a gente entende que isso, esse termo de concessão de uso, de permissão de uso que é feito, ele é intransferível. E tem uns que não abrem, só abrem na época de temporada, ou seja, na época que é melhor para ele, entendeu? E os outros abrem, então existe aí não existe uma isonomia, né? Não existe aí um direito de um, direito de todos. Então estamos pedindo, em forma de requerimento, essas informações. Deixei por último a moção de pesar que nós fizemos em memória ao senhor José Nascimento, conhecido por todos como Oscar. Nós tivemos no cortejo, no sepultamento,
solidário à perda irreparável desse cidadão, que deixou uma lição, né, para todos que o conheciam e para a família, conseguindo lá, com muita dificuldade, agricultor, criar os filhos e os netos. Tenho certeza que ele, pelo bem que ele trouxe aos amigos, aos familiares, ele com certeza está ao lado do nosso Pai Celestial. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente. 20 minutos com a parte de 1 minuto. Está escrito o vereador André Luiz de Paula. Com a palavra o vereador André Luiz de Paula. 20 minutos com a parte de 1 minuto. Boa noite. Mais uma vez eu quero aqui retificar aqui um vacilo aqui desse vereador, né? Não cumprimentei o vereador Ivo. Eu mando um grande abraço para você, meu querido. Você, enquanto esteve aqui, foi cabra macho mesmo. Não deu moleza para ninguém. Tá bom? Quero cumprimentar o Juarez também. Um abraço. Guaraú. Já cumprimentei o Mara. Orlando também, da cima. Não tinha comentado. E outras pessoas, acho que eu cumprimentei todo mundo. Seu Roberto, né? Seu Roberto estava sentado ali, lá do Cidade de Baixo do Guaraú, mas levantou. Eu quero comentar só uma resposta de um requerimento aqui, que eu tenho cobrado bastante, tenho batido bastante com relação à regulamentação de vagas para idosos na cidade de Peruíbe, né? Acho que essa regulamentação é uma lei que é da vereadora Onira, né? Se não me engano, né? Que fez essa lei. E a gente vê que isso não está sendo cumprido. Então, realmente, os idosos hoje não têm aonde colocar os carros. Se tiver 2, 3 vagas na cidade, é muito. Então, a gente tem cobrado uma ação, não só apenas uma resposta. E a última resposta, já fiz 3 requerimentos a respeito, e a última resposta, eles pediram um prazo máximo de 90 dias. Então, fica aí 90 dias a contar do dia 30 de março de 2011, que é o dia da sessão, ou 14 de abril, quando eu recebi o requerimento. Vamos considerar 14 de abril. 14 de abril, 14 de abril, maio, junho e julho. Então, até julho eu vou esperar que essas vagas sejam pintadas nas ruas e que os idosos tenham essas vagas para se disponibilizar. Porque hoje está o cara de 18 anos parando na vaga na frente e o idoso a 200 metros. Então não é certo. O idoso tem que ter, e é lei, não é... Além de não ser certo, existe uma lei que é o artigo 41 do Estatuto do Idoso, né? Que prevê que 5% das vagas sejam destinadas a essas pessoas. Estaremos aqui cobrando, vamos contar esse tempo, porque já era para ter sido feito, quer dizer, na verdade, isso já era para estar feito, já está vencido o prazo há muito tempo, né? Outra coisa que eu queria comentar, que eu não poderia deixar de passar em branco, é um decreto número 3.548, de 13 de abril de 2011, em que a nossa prefeita Milena Bargieri altera a linha B do inciso 2 do artigo 1º do decreto 3.282, de 23 de junho de 2009, que nomeia membros para integrarem a comissão especial de regularização e parcelamento de solo para fins urbanos. Essa comissão é chamada SERPSU, uma comissão que já existe há muito tempo, desde o tempo do prefeito Mário Muro. E a Milena Bargieri, prefeita municipal da Estância Balneário Peruíbe, numa de suas atribuições, que eles são veridas, decreta: fica alterada a linha B do artigo 2º do artigo 1 do decreto 3.282 de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação: B. José Ferreira de Souza. Artigo 2. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, Prefeitura Municipal, 13 de abril de 2011. Decreto feito dia 13 de abril de 2011, no qual a nossa prefeita substitui por decreto
a arquiteta Márcia Marcondes Sodré de Paula, e coloca no seu lugar o velho e bom e amigo Ferreirinha, que é pau para toda a obra. É um absurdo a maneira sórdida, podre, como se faz política na sociedade. Sorrateira. De se atingir um vereador que votou contra a retirada de 2 milhões de reais dessa casa aqui, sem explicação nenhuma, e se atingir a esposa desse vereador. Que coisa sórdida, meu Deus do céu. Apenas porque estou fazendo o meu trabalho. Não tenho nada contra ninguém, não combato pessoas. Absolutamente. Eu estou aqui para trabalhar. Sou pago pelo povo. Tudo que tem aqui é do povo. A gente não pode esquecer disso. O nosso salário o salário de todos os funcionários dessa casa, tudo. Então nós estamos aqui para prestar conta, para fiscalizar, para não deixar as coisas acontecerem que prejudiquem o povo, que dê prejuízo para o povo. Não vai me calar. Estou mandando um recado para essa administração, vocês não vão me calar. Absolutamente. Vou continuar fazendo o meu trabalho. Minha esposa me ama muito, na minha casa tem amor. Tem muito amor na minha casa. Graças a Deus. Não vai ser um decreto desse que prejudicou. Sim, prejudicou. Foi uma retaliação? Foi no mesmo dia que eu votei aqui. Essa é a maneira democrática que vieram cantar aqui nessa tribuna aqui de se fazer política. É essa a maneira. É a maneira da caneta de se prejudicar as pessoas. É um absurdo, isso é uma retaliação. Eu não aceito isso e não faço isso. Não aceito e não faço. Tá? Pois não, vereadora. Concede uma parte. Vereador, eu estou bastante preocupada com a informação de Vossa Excelência e preocupada especialmente com o nosso município. E chamou atenção hoje, e eu na hora pensei que Márcia tivesse algum problema de resolver questões particulares que não pudesse estar continuando no conselho que ela está há tanto tempo. E é reconhecido na cidade a competência da Márcia e a pessoa aqui dentro do município que mais entende esse assunto aí. E ela é respeitada dentro do conselho e é respeitada dentro do departamento. Então, o que Vossa Excelência traz dessa tribuna é muito preocupante. Eu torço para que seja uma simples coincidência e que a prefeita tenha motivos e que vá chamar a funcionária para explicar ou explicar para o conselho o porquê dessa troca. Mas quero me solidarizar e falar que tenho uma imensa admiração pelo trabalho que a Márcia Sodré leva nessa prefeitura, a dedicação, a competência e o comprometimento que ela tem com o município. Quero que Vossa Excelência leve essa fala minha para a senhora Márcia Sodré. E que se isso que Vossa Excelência está avaliando que tem acontecido, seria de um prejuízo muito grande e uma ação muito problemática, enquanto gestora principal dessa cidade. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora. Infelizmente já aconteceu, está aqui, o decreto está aqui. Essa truculência política, essa coisa do tempo da ditadura, em que na caneta se resolvia as coisas, essa truculência política. E não é a primeira vez. Nós sabemos que há pouco tempo, a arquiteta Ana Paula, esposa do nosso Chico Tamoio, que foi homenageado nessa casa, também sofreu uma retaliação e foi parar no Guaraú. Ficou lá no Guaraú, numa salinha de 10 metros quadrados, que nem computador tinha. Uma funcionária altamente capacitada, uma arquiteta, que ficou lá justamente em função dessa truculência. Então, eu não vou me calar. Eu vou continuar o meu trabalho e vou. Toda vez que eu ver alguma coisa que não estiver concordando, que estiver errado, eu vou falar. Não adianta... Me concede uma parte, vereador? Pois não. Eu queria te parabenizar pela fala na tribuna aí. E eu queria dizer uma coisa. Pelo que eu percebi da administração,
Eles não se preocupam com gente competente. Eles não estão atrás de profissionais sérios, competentes. Eles precisam de gente que dão amém para eles. A hora que eles solicitam, tem que ser feito, entendeu? Não que a competência da pessoa. Porque tem muita gente competente no município, pode ser valorizado para fazer a cidade andar, acontecer, é o que a população quer. Só que fica cheio de funcionários na prefeitura, sem competência, só que dão amém para tudo que acontece. E estamos aí com a cidade do jeito que estamos. Rua sem poder andar, saúde um caos aí, que foi prometido na campanha toda. Eu falo isso porque o meu partido era coligado junto com o governo, entendeu? Então, aí, isso daí é o que ocorre. Eles querem gente que dê amém, não que sejam competentes. Por isso que eles fizeram isso com as duas engenheiras aí, arquiteta e engenheira aí, foi isso. Porque quantos anos a sua esposa está lá? Vários anos nessa competência aí e colocando isso daí para frente, cada vez mais. Inclusive aqui passou um projeto aqui que ela correu atrás e pediu para os vereadores aprovarem. Que era o projeto da Minha Casa Minha Vida, várias coisas aqui que a gente acompanhou. Então eles não estão procurando gente competente, eles estão procurando gente que dão amém para eles e deixa ocorrer o que está ocorrendo. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Veja bem, presidente, isso acontece, mas quando se trata de uma pessoa que não se envolve em política, como é o caso da Márcia, não se mete em nada, ela não quer saber, ela vai, trabalha, ela é funcionária concursada, efetiva, tem 11 anos de prefeitura, passou no concurso, está trabalhando, não quer saber. Eu não era nem vereador, nem político eu estava. Mas quando acontece uma coisa dessa, a gente se preocupa realmente. Porque é uma pessoa que não faz política lá dentro, não é contra nem a favor, ela vai lá e faz o trabalho dela. Então isso preocupa. Porque a gente sabe que não é para ela. E é para mim. Mas eu absorvo, eu já sofri tanto na vida, cara. Já passei poucas e boas. E eu passei e sobrevivi. E saí melhor ainda. Aprendi mais ainda. E aqui não vai ser diferente. Vou assimilar a pancada, porque eu vou dizer que quem ganha a luta é quem assimila bem. Não é quem dá pancada, não. Pode bater, eu sei assimilar. Mas lá na frente, cuidado. Porque o mundo está girando. Está girando, está girando. Isso pode, mudar. É isso aí, meus queridos. Desculpe pelo meu desabafo, mas é triste ver a situação que nossa cidade se encontra, não? Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, concedo o intervalo regimental de 10 minutos.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, presente. André Luiz de Paula. Antônio Francisco Ricardo. Emily Elias Abujaldi. Edson de França. José Arruda Ramalho. José Pedro Gomes de Oliveira. Maria Oneira Betioli Contel. Nadir Helena Cardoso Maia. E Nivaldo Vieira Pereira. Havendo o número legal, reinicio a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia. Projeto de Lei 17/2011. Institui o Dia Municipal do Ciclista e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Ciclista a ser comemorado anualmente no dia 18 de agosto, data em que se comemora o Dia Nacional do Ciclista. Artigo 2º. No Dia Municipal do Ciclismo, poderão ser realizados eventos públicos, não só com o objetivo de divulgar a prática do esporte, mas para conscientizar a comunidade sobre a importância desse meio de transporte, sobretudo para o meio ambiente, bem como o respeito às regras de trânsito. Artigo 3º. O Dia Municipal do Ciclismo será incluído no calendário oficial do município. Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, Monsenhor dos Passos, em 30 de março de 2011. Emílio Elias Abujaldi, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 47 de 2011. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 17 de 2011. Comissão de Justiça e Redação analisando o projeto de lei número 17 de 2011, doutor do vereador Emílio Elias Abujaldi, que institui o Dia Municipal do Ciclista e dá outras providências. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 2 de maio de 2011. Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer número 41 de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 17 de 2011. A Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei número 17 de 2011, de autoria do vereador Emílio Elias Abujaldi, que institui o Dia Municipal do Ciclista e dá outras providências. É de parecer que, sobre o aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões, em 2 de maio de 2011. Maria Oneira Betioli Contel, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores, coloco em discussão o projeto de lei de número 17 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 22 de 2011. Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil denominada Associação Recreativa Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe. Entidade sem fins lucrativos. Inscrita no CNPJ sob o número... Senhor presidente. Pois não, vereador? Por ter passado já por todas as comissões, por ser de conhecimento do vereador, eu vou pedir a Vossa Excelência que coloque em votação o pedido de suspensão da leitura. Obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, coloco em votação a suspensão da leitura do projeto de lei de número 22 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 51 de 2011. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 22 de 2011. Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 22 de 2011, do autoria do vereador Emílio Elias Abujaldi, que declara de utilidade pública a Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 2 de maio de 2011. Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer número 44 de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 22 de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei número 22 de 2011, de autoria do vereador Emílio Elias Abujaldi, que declara de utilidade pública a Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe. É de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, Maria Oneira Betioli Contel, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores, coloco em discussão o projeto de lei de número 22 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 12, de 10 de março de 2011. Cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do município de Peruíbe e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário de Peruíbe.
e estabelece normas gerais, em conformidade com o dispositivo no termo de doação, com encargos, celebrado entre a União Federal por intermédio do Ministério das Comunicações e o município de Peruíbe, através do processo número 53.05.1102/2007. Artigo 2º, o telecentro comunitário é um espaço público promovido de computadores conectados à internet. Pois não, vereador? Peço que coloque em votação a suspensão da leitura do projeto por ter passado pelas comissões e ser de conhecimento já de todos os vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Edson de França, coloco em votação a suspensão da leitura do projeto de lei de número 12 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura dos pareceres. Parecer número 39 de 2011. Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 12 de 2011. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 12 de 2011, de autoria do Executivo, que cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do município de Peruíbe e dá outras providências. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 11 de abril de 2011. Comissão de Justiça e Redação, Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer número 37 de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 12 de 2011. A Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei número 12 de 2011, de autoria do Executivo, que cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do município de Peruíbe e dá outras providências. É de parecer que sobre o aspecto financeiro nada tem a opor. Sala das Comissões, em 13 de abril de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Olírio Bettioli Contel, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Parecer número 6 de 2011. Educação, saúde, assistência social, esportes, turismo, meio ambiente, legislação participativa, assuntos metropolitanos e segurança. Ao projeto de lei número 12 de 2011. A Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Esportes, Turismo, Meio Ambiente, legislação participativa, assuntos metropolitanos e segurança, analisando o projeto de lei número 12 de 2011, de autoria do Executivo, que cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do município de Peruíbe e dá outras providências. É de parecer que nada tem a opor ao presente projeto. Sala das Comissões, em 3 de maio de 2011. Adenir Fábio Pereira, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nadir Helena Cardoso Maia, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores, coloco em discussão o projeto de lei de número 12 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 15 de 2011. Institui no município o Dia das Religiões de Matriz Africana, a ser comemorado anualmente aos 2 de fevereiro. Artigo 1º. Fica instituído no município o Dia das Religiões de Matriz Africana, a ser comemorado a cada ano no dia 2 de fevereiro. Artigo 2º. No Dia das Religiões de Matriz Africana, poderão ser realizados eventos públicos e com alcance sociocultural. Artigo 3º. As entidades religiosas de matriz africana... Breve, presidente. Pois não, vereador? Assim como foi anteriormente, o projeto já passou, foi aprovado pelas comissões. Pedir a vocês colocassem em votação, pedir suspensão da leitura. Obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, coloco em votação a suspensão da leitura do projeto de lei de número 15 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 40 de 2011. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 15 de 2011. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 15 de 2011, de autoria da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia, que institui no município o Dia das Religiões de Matriz Africana, a ser comemorado anualmente aos 2 de fevereiro. É de parecer que sobre o mesmo não fere no dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 11 de abril de 2011. Comissão de Justiça e Redação. Edson de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer número 31 de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento. A projeto de lei número 15 de 2011. A Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei número 15 de 2011, de autoria da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia, que institui no município o Dia das Religiões de Matriz Africana, a ser comemorado anualmente aos 2 de fevereiro. É de parecer sobre o aspecto financeiro, nada a propor. Sala das Comissões, em 13 de abril de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Olírio Bettioli Contel, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente.
Parecer número 6 de 2011, Educação, Saúde, Assistência Social, Esportes, Turismo, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança. Projeto de Lei número 15 de 2011. É de parecer que nada tem a opor ao presente projeto. Sala das Comissões em 3 de maio de 2011. Adenilson Alves Pereira, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nadir Helena Cardoso Maia, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores, coloco em discussão projeto de lei de número 15 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 23, de 13 de abril de 2011. Autoriza a concessão de uso de prédio próprio municipal. Senhor presidente. Pois não, vereador? Por ser de conhecimento de todos os vereadores, aprovado pelas comissões, eu peço a Vossa Excelência que ponha em votação por suspensão da leitura. Obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, coloca em votação a suspensão da leitura do projeto de lei de número 23 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 50, 2011. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 23, 2011. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões em 2 de maio de 2011. Comissão de Justiça e Redação, ex de presidente, Antônio Francisco Ricardo, relator, José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer número 43, 2011. Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 23, 2011. É de parecer que sobre o aspecto financeiro nada tem a opor. Sala das Comissões em 2 de maio de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento, Maria Leira Betali Contel, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Parecer número 8, 2011. Educação, Saúde, Assistência Social, Esportes, Turismo, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança. Ao projeto de lei número 23, 2011. É de parecer que nada tem a opor ao presente projeto. Sala das Comissões em 3 de maio de 2011. Adenilson Alves Pereira, presidente. José Arruda Ramalho, relator. Nadir Helena Cardoso Maia, vice-presidente. Para conhecimento dos senhores vereadores, coloco em discussão o projeto de lei de número 23 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Não havendo mais matérias a serem discutidas na ordem do dia, abro a palavra na explicação pessoal. Não havendo vereadores inscritos na explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão.